Seja bem-vindo ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos agora para mais uma noite de terror. Emily era quieta, sempre foi assim. Sua família e amigos a chamavam de Emma, um nome mais suave, mais simples, que parecia lhe cair melhor. Ela tinha um sorriso gentil e uma risada suave, mas havia algo nela que as pessoas não conseguiam definir. Ela não era do tipo que se destacava, mas tinha um jeito de atrair as pessoas, fazendo-as sentirem que podiam confiar nela. Mas as coisas começaram a mudar. Uma noite, sua mãe entrou no quarto de Emma, preocupada ao vê-la sentada na frente do computador, os olhos arregalados e fixos na tela. "Emma", disse sua mãe suavemente, "o que você está fazendo?" Emma não se moveu. Seus lábios tremiam, seu rosto estava pálido. Era como se ela não estivesse realmente ali. "Emma?", perguntou sua mãe novamente, sua voz agora tremendo. O olhar de Emma era vazio. "Estou assistindo", sussurrou ela, mas não havia emoção em sua voz. "O que você está assistindo?", pressionou sua mãe, sua preocupação aumentando. "Nada", disse Emma, balançando a cabeça como se tentasse se tirar de um transe. No dia seguinte, Emma não falou muito. Mal comeu. Seus olhos estavam fundos, suas mãos tremiam levemente enquanto ela se movia pela casa. Seus pais sabiam que algo estava terrivelmente errado, mas toda vez que perguntavam, ela simplesmente encolhia os ombros e dizia: "Estou bem." Então, uma noite, ela não voltou para casa. Não era de Emma sair tarde, especialmente sem ligar ou mandar mensagem. Seus pais ligaram para seu telefone, mas foi direto para a caixa postal. A polícia foi chamada e logo toda a vizinhança estava procurando, mas Emma havia desaparecido. Um mês depois, ela apareceu na porta deles. Suas roupas estavam rasgadas, seu cabelo emaranhado e seus olhos vazios. Ela não falou, mal se moveu. Sua família tentou fazer perguntas, mas ela ficou sentada em silêncio, seu rosto em branco. Só quando encontraram seu laptop é que entenderam o que havia acontecido. No histórico do navegador dela havia fóruns, mensagens criptografadas e links para a Dark Web. Um lugar que nenhum pai deveria ter que ver. Vídeos, imagens, eles deixaram seus pais doentes só de olhar. Ela havia sido sequestrada, abusada, vendida para um mundo de horrores que eles não conseguiam compreender. Sua família tentou trazê-la de volta, tirá-la das trevas, mas foi inútil. Emma não era a mesma. Ela mal falava e, quando falava, sua voz era distante, quase robótica. Às vezes, ela se sentava no canto da sala, os dedos se contraindo, os olhos olhando para algo invisível. "Eles estão assistindo", dizia ela, em voz baixa e quebrada. "Eles estão sempre assistindo." No início, sua família achou que era paranoia, mas logo começaram a ver a verdade. A escuridão não a havia deixado. Ela havia se aninhado nela, infiltrando-se em seu próprio ser. Todas as noites, eles trancavam as portas firmemente, mantinham as luzes acesas e oravam para que ela não saísse novamente. Mas não importava o que fizessem, eles não conseguiam protegê-la. Os pesadelos eram reais. As coisas que ela tinha visto, as coisas que fizeram a ela, eram um horror vivo que a consumia. Uma noite, seu pai a encontrou na frente do computador novamente. Ela não estava olhando para uma tela desta vez. Seu olhar estava fixo em algo que ninguém mais conseguia ver. "Eles estão vindo", sussurrou ela, sua voz oca. "Eles sabem." Seu pai implorou que ela falasse, que lhe dissesse o que estava acontecendo, mas Emma apenas balançou a cabeça.
lágrimas escorrendo pelo rosto. Não há escapatória, disse ela baixinho. Eles vão me encontrar. E a encontraram. Todas as noites eles vinham buscá-la apenas fora de vista, apenas além de seu alcance. Sua família sabia que não havia mais como salvá-la, não da Dark Web, não do horror. Emma não era mais a filha deles, ela era algo completamente diferente, algo perdido em um pesadelo sem fim. Estou com uma dor imensa enquanto escrevo isso. Minha perna está presa em uma armadilha para ursos e os dentes da armadilha estão cravados na minha canela. Essa é a dor mais intensa que já senti na minha vida. Pode ser que eu nunca mais consiga usar minha perna esquerda, mas isso é o menor dos meus problemas no momento. Saí do meu apartamento por volta das 22 horas. Acabei de me mudar e ainda não tinha explorado a mata. Sou o tipo de cara que gosta muito de caminhadas noturnas, então peguei minha lanterna e canivete e saí. Cerca de 45 minutos depois de começar minha caminhada, a trilha em que eu estava teoricamente terminou. A razão pela qual eu digo teoricamente é porque havia uma placa de propriedade privada, proibida a entrada. Quem no mundo tem propriedade privada a 2 quilômetros de profundidade na floresta? Tenho que ser completamente honesto quando digo isso. Às vezes, tomo decisões arriscadas e estúpidas. Quando criança, meus amigos e eu íamos invadir todo tipo de propriedade privada, fossem fábricas antigas, escolas, shoppings ou coisas do gênero. Como achei que era apenas um pedaço de terra no fundo da floresta, continuei sem hesitar. Andei por mais uns 15 minutos quando, de repente, cheguei a uma clareira. A grama estava alta e densa, chegando à minha cintura. Claramente não era cortada há anos. Enquanto iluminava a clareira com minha lanterna, notei que havia um pequeno caminho que havia sido pisoteado na grama. Quando levantei a lanterna para ver para onde o caminho levava, iluminei uma pequena cabana. A cabana mal era visível, já que eu estava a cerca de 75 jardas de distância e minha lanterna é bem fraca. Por que diabos alguém construiria uma cabana tão longe daqui? Neste ponto, eu tinha duas opções. Eu poderia caminhar em direção à pequena cabana para ver o que havia dentro, ou teria que voltar. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, decidi que não tinha como eu ir embora sem conferir aquela cabana. Comecei a caminhar em direção à cabana pelo caminho quando, de repente, meu telefone recebeu um alerta Amber Alert. O grito agudo me assustou e parei na hora. O alerta tocou por cerca de 3 segundos até que eu finalmente consegui silenciá-lo. Mesmo que o som tivesse cessado, meu coração estava batendo forte. Neste ponto, eu estava a cerca de 15 jardas da cabana e apenas parado quando, de repente, uma luz acendeu lá dentro. Meu estômago se encheu de pavor. Quem diabos estava morando em uma cabana no meio do mato? Depois de congelar por alguns segundos, voltei aos sentidos e decidi que precisava sair dali o mais rápido possível. Eu corri pela grama alta, focado apenas em sair da clareira. Eu não queria ter um confronto desconfortável com quem quer que eu tivesse acabado de acordar naquela cabana. Com toda a adrenalina correndo pelo meu corpo, devo ter perdido o que estava no chão bem na minha frente. Com um grande passo, minha perna esquerda caiu em uma armadilha de metal para ursos. Os dentes da armadilha se fecharam na minha perna. Caí imediatamente no chão de dor, minha perna esquerda presa na armadilha. Eu não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer comigo.
Dei um grito, mas imediatamente me calei. Quem diabos coloca armadilhas para ursos em volta da sua casa? Estou com uma dor imensa, deitado no chão com lágrimas nos olhos enquanto escrevo isso no meu celular. As luzes da cabana foram desligadas novamente, mas estou com medo de não conseguir suportar a dor por muito mais tempo. Devo pedir ajuda à pessoa da cabana, mas quem diabos mantém armadilhas para ursos em volta de sua cabana? Enquanto olhava ao redor do chão perto de mim, notei pelo menos outras 5 armadilhas para ursos próximas. Eu devo ter tido muita sorte enquanto caminhava até a cabana. Se alguém tiver algum conselho, por favor, me ajude. Estou com muita dor e não sei o que fazer. Era uma terça-feira à noite e eu tinha acabado de chegar em casa depois de um turno duplo exaustivo. Moro sozinho em um apartamento pequeno e sujo de 1 quarto no centro da cidade. E enquanto tirava minhas botas e cambaleei para o banheiro, dei uma olhada em mim mesmo no espelho acima da pia. Não era incomum parecer pior depois do trabalho, mas naquela noite, o meu reflexo parecia estranho. Meu rosto não estava apenas cansado, estava caído. Minha pele pendia frouxamente, como se a gravidade tivesse cobrado um preço extra na minha carne. Meus olhos, fundos e escuros, me encaravam com uma intensidade que não parecia ser minha. E então, assim que me inclinei para inspecionar a palidez doentia das minhas bochechas, meu reflexo sorriu. Eu não sorri. Sei que não sorri. Os cantos da sua boca se esticaram para cima de uma maneira que parecia antinatural, quase dolorosa. Os dentes que me mostravam eram irregulares e amarelados, e as gengivas sangravam enquanto o sorriso se alargava. Eu cambaleei para trás, batendo o quadril na pia. Quando olhei novamente, era apenas eu. Sacudindo isso como exaustão e estresse, fui para a cama, mas não consegui dormir. Os dias seguintes foram um borrão de desconforto. Toda vez que eu olhava para uma superfície reflexiva, janelas, poças d'água, até mesmo o brilho de uma bancada recém-polida, eu via algo. No início, era fugaz, quase imperceptível, uma sombra se movendo onde não deveria haver nenhuma. Um par de olhos demorando um segundo a mais depois que eu virava a cabeça. E então tornou-se inegável. Eu estava lavando a louça quando vi claramente pela primeira vez. O aço inoxidável da torneira refletia meu rosto enquanto eu me inclinava sobre a pia, esfregando uma mancha particularmente teimosa. Eu nem percebi que estava olhando até que ele se moveu. Meu reflexo não imitou minhas ações, nem tentou. Ele inclinou a cabeça para o lado, os olhos se estreitando como se estivesse me estudando. E então abriu a boca bem grande, impossivelmente grande, esticando a mandíbula até que a pele ao redor começasse a rasgar. Eu congelei, minhas mãos tremendo na água com sabão. O reflexo se aproximou, sua boca se abrindo cada vez mais até que eu achei que sua cabeça poderia se partir ao meio. E então ele começou a gritar. O som não era audível, era silencioso, mas eu senti. Um grito penetrante e reverberante que parecia ressoar dentro da minha cabeça. Meu nariz começou a sangrar, um fio grosso e quente que pingou na água com sabão abaixo. Eu saí correndo da cozinha, meu peito ofegante enquanto tentava recuperar o fôlego. Na semana passada, eu tinha coberto todas as superfícies reflexivas do meu apartamento. Espelhos, janelas, até mesmo o painel de vidro do meu forno. Mas não ajudou.
Comecei a vê-los em outros lugares, vidros de carros enquanto caminhava pela rua, a tela preta brilhante de uma televisão desligada, até mesmo os olhos de estranhos que passavam por mim. Eles não eram mais apenas distorções minhas, os rostos nos reflexos eram grotescos, deformados. Um não tinha olhos, apenas órbitas ocas e rochosas que vazavam uma substância espessa e escura como piche. A mandíbula de outro estava deslocada, pendurada frouxamente como se os tendões tivessem apodrecido. E então havia as coisas que não eram rostos. Uma vez, enquanto passava por uma vitrine encharcada pela chuva, vi uma figura imponente parada atrás de mim no reflexo. Era impossivelmente alta, seus membros muito longos, seus dedos se contraindo como patas de aranha. Sua cabeça era uma bagunça de tentáculos negros contorcidos e seus olhos, se você pudesse chamá-los assim, eram pontinhos de luz vermelha enterrados profundamente no caos. Eu me virei, o coração batendo mais forte, mas não havia nada lá. A pior noite foi há 2 dias. Eu mal tinha dormido em semanas, meus nervos desgastados até o limite. Eu tinha começado a me embriagar para atenuar a ansiedade constante. Naquela noite, eu não tinha tomado metade de uma garrafa de uísque antes de cambalear para o banheiro. Eu tinha me esquecido do espelho acima da pia, aquele que eu tinha coberto com uma fita adesiva durante meu pânico inicial. A fita tinha descascado na umidade, deixando uma seção irregular de vidro exposta. Eu cometi o erro de olhar. Era eu, mas não era. Meu reflexo estava inchado. Sua pele era de um verde acinzentado manchado, como se tivesse sido deixado apodrecer em água estagnada. Seus olhos estavam faltando, substituídos por vermes negros contorcidos que se espalhavam e se contorciam pelas suas bochechas. Ele se aproximou, pressionando a testa contra o vidro, enquanto sorria aquele mesmo sorriso irregular e sangrento. E então ele começou a falar. Sua voz era uma rouquidão baixa e gutural, como o som de unhas arrastadas em um quadro negro submerso na lama. Eu não conseguia entender suas palavras, mas elas me encheram de um medo tão profundo que parecia que minha alma estava sendo espremida por um torno. E então ele alcançou por mim. Uma mão, inchada e pingando um icor negro, atravessou o vidro como se fosse água. Eu cambaleei para trás, escorregando no chão de azulejo enquanto a mão me apalpava cegamente. Seu toque era gelado e onde seus dedos roçavam minha pele queimava como ácido. Eu gritei, chutando e me afastando enquanto o resto do seu corpo começava a emergir. Eu não podia ouvir o som do vidro se estilhaçando, o barulho úmido e esguinchando de sua carne se desprendendo. De alguma forma, consegui agarrar a borda da porta e me puxar para fora do banheiro. Eu bati a porta com força e a bloqueei com uma cadeira, meu coração batendo tão forte que achei que poderia explodir. Eu não voltei ao banheiro desde então. Eu mal saí do meu apartamento, com medo do que eu poderia ver no mundo exterior. Os reflexos estão em todos os lugares agora. Eu posso senti-los me observando, seus gritos silenciosos reverberando na minha cabeça. Eles querem algo de mim. Eu não sei o que, mas posso sentir sua fome. Na noite passada, eu descobri cada centímetro do meu apartamento com fita adesiva, cobertores e papelão. Não há uma única superfície reflexiva restante. Mas não importa, porque agora, quando fecho os olhos, eu os vejo me encarando das trevas.
Eu não dormi naquela noite. Não pude. Mesmo com todas as superfícies cobertas, eu podia sentir o peso da presença deles pressionando por mim. Não era apenas paranoia. Era tangível, como eletricidade estática se acumulando no ar antes de uma tempestade. Em algum momento, eu dormi, encostado na parede com um taco de beisebol no meu colo. Acordei com o som de uma batida fraca. Veio da porta do banheiro. Eu congelei, agarrando o taco com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A batida era lenta, deliberada. Toque, toque, toque. Uma pausa. Então começou de novo, mais insistente desta vez. Eu olhei para a porta, o coração batendo forte, tentando me convencer de que não era nada. Talvez um cano com vazamento ou o apartamento se assentando. Mas no fundo, eu sabia que era melhor. Então o sussurro começou. Não era alto, apenas um murmúrio fraco e rouco que eu mal conseguia distinguir sobre o sangue correndo em meus ouvidos. As palavras eram ininteligíveis, mas carregavam uma cadência nauseante, quase melancólica. Como uma cantiga de ninar cantada por algo que nunca conheceu a paz. Eu tentei bloquear, pressionando minhas mãos sobre meus ouvidos, mas os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Eles não estavam mais vindo apenas do banheiro. Eles estavam em todos os lugares. Nas paredes, no teto, no próprio ar ao meu redor. Venha ver. 2 palavras, claras como o dia, ditas em uma voz que não era a minha. Eu não sei por que me levantei. Meu corpo parecia estar se movendo sozinho, minhas pernas me carregando em direção à porta do banheiro, mesmo enquanto minha mente me gritava para parar. O taco escorregou das minhas mãos e caiu no chão. A batida havia parado, substituída por um silêncio assustador e opressivo. Minha mão tremeu enquanto eu alcançava a maçaneta, cada instinto me dizendo para correr, para sair do apartamento e nunca mais olhar para trás. Mas eu não fiz. Eu abri a porta. O banheiro estava escuro, a lâmpada acima quebrada, mas o espelho estava brilhando. Uma luz fraca e pálida emanava do vidro, lançando sombras distorcidas nas paredes. O reflexo não era meu. Era uma criança, uma garotinha, com não mais de 6 anos. Estava no espelho. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seu cabelo pendia em tufos úmidos e emaranhados ao redor do rosto. Seus olhos estavam arregalados, olhando diretamente para mim, e sua boca estava costurada com um fio grosso e preto. Ela levantou uma mão, pressionando a palma contra o vidro. Veias pretas se espalharam de suas pontas dos dedos, formando teias de aranha na superfície. Então, por um momento, achei que via algo atrás dela. Uma figura imponente, sua cabeça roçando o topo do espelho, seus membros impossivelmente finos e alongados. A boca costurada da menina começou a se mover. O fio puxando e rasgando sua pele enquanto ela tentava falar. Sangue escorria pelo queixo, grosso e escuro, escorrendo pelo queixo e pelo pescoço. Ajude-me. As palavras eram fracas, quase um sussurro, mas elas me causaram um arrepio na espinha. Eu queria correr, eu queria bater a porta com força e fingir que não tinha visto nada, mas eu não pude. A mão da menina pressionou mais forte contra o vidro e o espelho começou a rachar. A luz ficou mais forte, mais ofuscante, até que eu tive que proteger meus olhos. Quando olhei de novo, a menina tinha ido embora. O espelho estava vazio. Então eu senti,
uma mão no meu ombro. Não estava quente, nem mesmo frio. Era errado. A sensação era indescritível, como se minha pele estivesse sendo tocada por algo que não deveria existir neste mundo. Eu me virei lentamente, cada músculo do meu corpo gritando em protesto. A coisa parada atrás de mim não era humana. Seu rosto era uma amálgama grotesca de traços, como se alguém tivesse pegado partes de uma dúzia de pessoas diferentes e as tivesse costurado juntas. Seus olhos eram grandes demais, saltando para fora das órbitas, e sua boca era uma boca aberta e desdentada que se estendia pela metade do rosto. Ele não se moveu, mas eu podia sentir sua presença pressionando sobre mim, me sufocando. E então ele falou: "Você nos deixou entrar." A voz não era uma voz normal. Era um coro, 1000 vozes, todas falando em uníssono, algumas agudas e infantis, outras profundas e guturais. Eu cambaleei para trás, meu pé pegando na borda da banheira. Eu caí, batendo a cabeça no chão de azulejo. A dor explodiu na minha cabeça e por um momento tudo ficou escuro. Quando eu voltei a mim, eu não estava mais no meu apartamento. O mundo ao meu redor era uma versão distorcida do meu banheiro. As paredes estavam cobertas de crescimentos carnudos pulsantes, exudando um líquido negro e espesso que pingava no chão. O ar estava pesado com o cheiro de decomposição e o som fraco de gritos distantes ecoava ao meu redor. O espelho havia desaparecido, substituído por um buraco aberto na parede que parecia se estender para sempre. Eu podia ver formas se movendo dentro dele, figuras contorcidas que pareciam mudar e mudar a cada segundo que passava. E então eu ouvi o sussurro novamente: "Venha ver, venha ver, venha ver." As figuras no buraco começaram a emergir, rastejando para fora da escuridão como aranhas. Seus corpos eram grotescos, deformados, membros se dobrando de maneiras que não deveriam, rostos torcidos em expressões de agonia eterna. Eu tentei correr, minhas pernas não se moveram. O chão embaixo de mim era macio, pegajoso, como carne, e parecia me puxar para baixo a cada passo. As figuras me cercaram, seus sussurros ficando mais altos, mais frenéticos. Uma delas se inclinou perto, seu rosto a centímetros do meu. Seus olhos eram órbitas vazias e sua respiração cheirava a podridão. "Você agora nos pertence." Eu gritei, debatendo-me contra sua garra enquanto eles me arrastavam em direção ao buraco. A escuridão me engoliu por inteiro, e por um breve e fugaz momento eu não senti nada. Nenhuma dor, nenhum medo, apenas um vazio. Mas então eu abri meus olhos, e eu estava de volta ao meu apartamento. Tudo parecia normal, sem paredes carnudas, sem líquido negro escorrendo, mas o espelho ainda estava quebrado, e em cada fragmento de vidro eu podia vê-los me observando. Eles ainda estão aqui, e eu sei agora que eles nunca irão embora, porque quando eu olho no espelho, eu não me vejo mais, eu vejo eles. Sou um romancista de terror de Surrey, embora eu preferisse ter me mantido escrevendo mistérios aconchegantes depois do que eu testemunhei. Minha agente continua ligando, perguntando sobre meu próximo manuscrito. Se ela soubesse por que eu perdi meu prazo, acho que deveria escrever isso, embora minhas mãos não parem de tremer enquanto digito. Há um mês
Viajei para a floresta em busca de inspiração. O bloqueio criativo me assombrava há meses e minha editora estava ficando bastante impaciente. Eu tinha ouvido sussurros sobre essa floresta em particular em vários fóruns paranormais, histórias de desaparecimentos misteriosos e fenômenos inexplicáveis. Material de pesquisa perfeito, ou pelo menos eu pensava. Cheguei à vila próxima em uma tarde chuvosa de terça-feira. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e os forasteiros se destacam como um polegar dolorido. Os moradores do pub King's Arms ficaram em silêncio quando entrei, embora isso possa ter sido devido ao meu sotaque londrino em vez de qualquer preconceito em particular. Procurando um quarto, disse ao barman, um sujeito envelhecido com mãos como couro velho. Algum lugar bonito, tranquilo, de preferência perto da floresta. Ele fez uma pausa em sua rotina interminável de limpar copos, me olhando com um olhar peculiar. Planeja ir para a floresta, não é? Pesquisa para um livro, expliquei, me acomodando em um banco de bar rangente. Eu escrevo romances de terror. Alguns dos moradores trocaram olhares significativos. Um homem idoso no canto até se santigou. Você parece ser sensato, disse o barman, inclinando-se para a frente. Então, siga meu conselho. Se você ouvir correntes arrastando pelas folhas à noite, corra. Não olhe para trás, apenas corra. Naturalmente, sendo o tipo de tolo que escreve terror para viver, eu pressionei por detalhes. Foi quando ouvi pela primeira vez sobre o juiz. Cara alto ele é, continuou o barman, sua voz caindo para um sussurro. Usa esse casaco peculiar com padrões bordados, como algo daqueles países da Europa Oriental. Chapéu com penas também, mas são os olhos dele que você notaria primeiro. Verdes são como veneno. Uma velha no final do balcão de repente se juntou. Meu Harold o viu 3 anos atrás. Pouco antes dele, ela ficou em silêncio, enxugando os olhos com um lenço. As correntes, acrescentou outro cliente. É assim que você sabe quando ele está vindo. Então, ele diz aquela palavra. Culpado. O barman completou. Se você ouvir isso, bem, é melhor começar a orar pelo amanhecer. Passei aquela noite em um quarto acima do pub, rabiscando anotações e procurando online por qualquer menção de lendas semelhantes. Nada combinava exatamente com o que eu tinha ouvido, embora eu tenha encontrado vários relatos de notícias sobre desaparecimentos inexplicáveis na floresta nas últimas 3 décadas. Na manhã seguinte, aluguei uma cabana rústica a 5 quilômetros da floresta. A corretora de imóveis parecia quase aliviada por alguém pegá-la, mesmo a uma taxa suspeitamente baixa. É sua pelo tempo que precisar, disse ela, evitando contato visual enquanto entregava as chaves. Embora a maioria das pessoas não fique mais do que 1 ou 2 noites. A cabana em si era um negócio bastante dilapidado, embora resistente o suficiente. Uma estrutura de um único cômodo com troncos desgastados e um telhado de lata que rangia sinistramente ao vento. O cadeado enferrujado na porta estava estranhamente destrancado, balançando suavemente, apesar da falta de brisa. Dentro, o ar estava carregado com um cheiro mofado de abandono. Apenas uma cama de ferro, um guarda-roupa desgastado e uma escrivaninha de madeira que já havia vários dias melhores. Perfeito para um retiro de escritor, pensei na época. Que errado eu estava. Naquela primeira noite, eu cochilei enquanto trabalhava no meu laptop.
O que eu vi em meus sonhos? Cristo. Eu queria poder me convencer de que era apenas um pesadelo. Um jovem casal havia se abrigado na cabana. O rapaz estava tentando impressionar a namorada, exibindo-se como os jovens fazem. Eles tinham bebido. Eu podia ver a garrafa de vinho que eles tinham trazido. A garota estava rindo, sentada na beira da cama em que eu havia dormido momentos antes. Foi então que eu ouvi o som das correntes arrastando sobre folhas mortas, como algo enorme sendo puxado pela vegetação rasteira. A temperatura caiu tão rapidamente que pude ver a respiração deles cristalizando-se ao luar. O vinho na garrafa deles congelou, o vidro rachando com um pingue forte. A porta não apenas abriu, ela foi arrancada das dobradiças. Ele estava lá, o juiz, com seus 2 metros de altura, seu chapéu de penas roçando a moldura da porta. Aqueles olhos, imagine absinto misturado com luz de cadáver. Seu casaco parecia mudar e contorcer-se em padrões que doíam meus olhos para olhar. Culpado. A palavra parecia ecoar de 1000 gargantas ao mesmo tempo. A âncora no final de sua corrente se moveu mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Quando atingiu a cabeça do jovem, o som, droga, foi como uma melancia sendo jogada no concreto, mas muito pior, muito pior. Eu assisti sua cabeça afundar, fragmentos de ossos se misturando com outras coisas. Seu corpo se contraiu, os dedos arranhando as tábuas do chão, deixando rastros sangrentos. A garota tentou gritar, mas aquela mão cinzenta agarrou sua garganta. Era da cor de lápide antiga, e juro que pude ver o movimento sob a pele, como vermes se contorcendo sob a superfície. Então aquelas outras mãos apareceram, crescendo de seus ombros como algum fungo horrível. 3 coisas murchas, cada uma agarrando suas ferramentas. A tesoura fez um som úmido de estalo enquanto cortava sua traqueia. Eu podia ouvir a cartilagem sendo cortada, como se alguém estivesse cortando elásticos grossos. O cinzel, Cristo. Eu podia ouvir seu crânio rachar como um ovo, ver os fragmentos afundarem no tecido mole abaixo. E a serra, o som que ela fazia enquanto trabalhava através da carne e do osso, como o portão enferrujado sendo aberto do inferno. Acordei encharcado de suor, a bateria do meu laptop descarregada. O quarto estava congelando e eu podia sentir um cheiro metálico no ar. Quando verifiquei o chão onde o casal tinha, no meu sonho, encontrei manchas escuras na madeira que pareciam assustadoramente frescas. No dia seguinte, tentei me convencer de que era apenas um pesadelo causado pelas histórias dos moradores. Passei a manhã na biblioteca da vila, pesquisando a história da floresta. A bibliotecária idosa, senhora Pembroke, parecia anormalmente interessada na minha pesquisa. "Procurando as histórias antigas, não é?" perguntou ela, me trazendo uma pilha de jornais locais. "Sobre o juiz?" Eu balancei a cabeça e ela olhou em volta antes de continuar. "O filho da minha irmã, ele foi um dos que desapareceram. Foi em 1987. Eles encontraram seus sapatos perto daquela cabana, mas nada mais. Nunca encontraram seu corpo." Os jornais contavam uma história sombria. Ao longo de 3 décadas, 27 pessoas haviam desaparecido na floresta. A única conexão? Todos tinham sido vistos pela última vez perto da cabana. O caso mais recente foi há apenas 6 meses. Um caçador furtivo pego armando armadilhas ilegais. Naquela noite, tive outro sonho, ou talvez pesadelo não seja a palavra certa.
Parecia muito real, muito visceral. O caçador furtivo estava contando suas armadilhas quando a temperatura caiu. A geada rastejou pelas janelas da cabana como dedos esqueléticos. As correntes rasparam no chão da floresta e notei algo perturbador. O som não estava apenas se aproximando, estava vindo de várias direções, como se as correntes estivessem circulando a cabana. Quando o juiz apareceu desta vez, notei novos detalhes. Seu casaco, os padrões não estavam bordados. Eles estavam se movendo, mudando, como rostos tentando atravessar o tecido. Rostos contorcidos em agonia. O caçador furtivo tentou correr. Tolo, a âncora pegou sua perna, quebrando seu joelho com um som como galhos quebrando no inverno. Ele gritou. Deus, como ele gritou, enquanto o juiz o arrastava de volta. Aquelas 3 mãos murchas emergiram dos ombros do juiz, mas desta vez vi o processo em detalhes horríveis. A pele se abriu como fruta madura demais, fluido amarelo escorrendo enquanto as mãos se espremiam. Cada dedo se desdobrou como uma flor do cadáver florescendo. A tesoura pegou seus dedos primeiro, um por um, como podando galhos mortos. Corte, corte, corte. O cinzel, ele trabalhou metodicamente, batendo em juntas e ligamentos com precisão cirúrgica. A serra começou em seus tornozelos e, Cristo, eu ainda posso ouvir seus pedidos de misericórdia. Acordei para encontrar meu caderno cheio de desenhos que não me lembrava de ter feito. Esboços detalhados do juiz, de suas vítimas, daquelas malditas mãos. As páginas estavam úmidas, mas não com água. Elas cheiravam a cobre. Nos dias seguintes, tentei ir embora. Eu realmente tentei, mas cada vez que eu fazia as malas, algo me puxava de volta. Os sonhos continuaram vindo, cada um mais vívido que o anterior. Um par de ladrões dividindo seus despojos, um motorista bêbado que havia fugido do local de um acidente, um homem que havia abandonado sua família. A cada noite, o juiz os encontrava. A cada noite, eu assistia. E a cada manhã, eu encontrava mais evidências de que esses não eram apenas sonhos. Manchas de sangue que apareciam e desapareciam, arranhões na madeira que não estavam lá antes. Uma vez encontrei uma única pena de seu chapéu, negra como o pecado e fria como a morte. Comecei a pesquisar o próprio juiz. Nos registros da vila, encontrei algo interessante. Em 1888, um juiz de circuito havia morrido nessas matas. Ele era conhecido por suas sentenças severas, por encontrar culpa onde todos viam inocência. Eles encontraram seu corpo pendurado em uma árvore, cercado pelas famílias daqueles que ele havia condenado. Mas aqui está o detalhe que me arrepia. Em seu pescoço havia uma corrente de ferro e em suas mãos havia 3 ferramentas, uma tesoura, um cinzel e uma serra. A bibliotecária tinha mais para compartilhar. Dizem, ela sussurrou, que antes de cada execução que ele ordenava, ele sussurrava, culpado, em uma voz que fazia até mesmo os guardas tremerem, e seus olhos, testemunhas disseram que brilhavam como uma luz verde impura. Eu devia ter ido embora então, deveria ter corrido o mais longe que pudesse, mas eu não precisava, eu precisava saber mais, precisava entender. Na noite passada, tudo mudou. Eu havia adormecido em minha escrivaninha, pesquisando como de costume, quando algo me acordou. Não um sonho desta vez. A temperatura na cabana havia caído tanto que minha respiração saía em nuvens brancas. A tela do meu laptop
congelou e depois morreu. Foi então que notei. As correntes não estavam mais apenas nos meus sonhos. Eu podia ouvi-las arrastando pelas folhas lá fora, aquele som horrível de raspar vindo de todas as direções. Mas havia algo mais também, algo que eu nunca tinha ouvido em meus sonhos. Sussurros, dezenas de vozes, talvez centenas, todas falando ao mesmo tempo em uma língua que eu não conseguia entender. As vozes ficaram mais altas e percebi com horror que elas vinham do casaco do juiz. Todas aquelas vozes, todos aqueles padrões em mudança eram rostos, os rostos de suas vítimas, presos no tecido, sussurrando incessantemente seus pedidos de misericórdia. Culpado. A palavra congelou o sangue em minhas veias. Ele estava aqui, parado na porta, maior do que eu me lembrava. Aqueles olhos verde veneno fixos em mim, e eu entendi algo terrível. Ele sabia que eu estava observando. Todos aqueles sonhos, todas aquelas execuções, ele havia estado realizando-as para mim, me atraindo, me tornando cúmplice. A mão cinzenta se estendeu para mim, e eu vi o que não havia notado antes. Ela tinha uma aliança de casamento, a mesma aliança que eu tinha visto na mão daquele juiz nas fotos antigas de 1888. Suas outras mãos emergiram, aquelas coisas retorcidas agarrando suas ferramentas. Mas desta vez eu vi o que as ferramentas realmente eram, não metal, mas osso, osso humano, transformado em instrumentos de tortura. Eu corri pela janela dos fundos para a floresta. As correntes seguiram, raspando pela vegetação rasteira como serpentes. Em cada direção que eu me virava, eu as ouvia. Os sussurros ficaram mais altos, tornaram-se gritos. Eu me vi de volta na cabana, claro. Você não pode escapar do juiz. Não quando ele decidiu que você é culpado. E eu sou culpado, não sou? Eu assisti, noite após noite, eu assisti suas execuções. Anotei, fiz desenhos, nunca tentei ajudar, nunca tentei pará-lo. Apenas observei, como algum maldito voyeur de violência. São 3h17 da manhã agora. Estou encolhido embaixo da cama nesta maldita cabana, digitando isso no meu celular. 7% de bateria restante. A temperatura está caindo rapidamente. Posso ver geadas se formando nas tábuas do chão. As correntes estão se aproximando. Os sussurros estão de volta. Posso distinguir palavras agora. Observe. Observe como você nos observou. Passos lá fora. Aquela palavra novamente. Culpado. A porta está abrindo. Posso ver seus sapatos polidos perto da cama. As correntes estão raspando no chão. E, droga, é uma mão cinzenta alcançando debaixo da cama? Os dedos estão tortos, como galhos quebrados. E eles estão alcançando meu